Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula estudando a diversidade climatológica e botânica. O alongamento territorial em sentido norte-sul tem como característica do território americano. Faz com que, a partir da linha do Equador, em direção aos polos, desenvolve-se climas em que as temperaturas cada vez menores. Quando maior a latitude, menor a temperatura. E vice-versa. Isso ocorre por causa da curvatura da Terra, que implica uma menor perpendicularidade na incidência da luz solar sobre o solo. À medida que nos afastamos do Equador, assim, sucedem-se climas tropicais, temperados e o glacial. A altitude é a distância em metros de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível do mar. Em condições ambientais normais, a temperatura diminui em média de 1 grau Celsius a cada 180 metros de altitude. Em todo o continente americano, há presença abundante de elevadas cadeias de montanhas. Na América do Norte, no topo de cadeias montanhosas, como as montanhas rochosas e os montes Apalaches, e na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. É a eterna cobertura branca criada pela neve, por geleiras em razão da temperatura abaixo de 0 graus Celsius. As correntes marítimas são como os rios de água salgada que circulam pelos oceanos, que, de acordo com suas características, modificam a temperatura e a umidade dos lugares onde elas passam. As correntes quentes se originam nas áreas próximas à linha do Equador e se deslocam em direção aos polos, por onde passam, aquece e fornece umidade para as áreas litorâneas e, em certos casos, possibilitam atividades em regiões que, sem elas, seriam geladas. As correntes frias, por seu turno, deslocam-se dos polos em direção à linha do Equador, causando resfriamento do ar e diminuição das temperaturas próximas aos litorais. A proximidade e a distância do mar, chamadas de maritimidade e continentalidade, o mar e a terra se aquecem de forma desigual. As águas se aquecem e se resfriam mais lentamente que a superfície sólida. As áreas afastadas dos oceanos sofrem o efeito de quê? Da continentalidade, isto é, absorvem e perdem calor muito rapidamente, sofrendo grande variação de temperatura. Já nas áreas próximas ao oceano, possuem temperaturas menos contrastantes, aquecem-se e se resfriam mais lentamente. É o fenômeno da maritimidade. Formações vegetais. A vegetação é o espelho do clima. A distribuição de características das vegetações originais depende do clima de cada região e também influencia algumas das características climáticas regionais, principalmente no que diz a respeito à umidade, pois a evotranspiração libera para a atmosfera o vapor que torna o clima mais úmido, provocando chuvas. Ação antrópica. Os seres humanos são os principais responsáveis pela condição climática atual, ao atuarem de forma predatória, derrubando grandes trechos de florestas primitivas, poluindo os rios e contribuem para ampliar o aquecimento global e produzir alterações climáticas. No continente americano, ao longo do processo de construção do espaço geográfico, a natureza foi sendo devastada, florestas desapareceram na América do Norte para dar lugar a cidades e fábricas que poluem o meio ambiente. Na América do Sul, caminhou-se no mesmo sentido, contudo, ainda restam alguns santuários naturais, como a Amazônia. As condições climáticas da América. A diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à combinação de uma série de fatores que condicionam a temperatura, a distribuição das precipitações,
a pressão atmosférica e a umidade dos ventos. Devido à latitude, a América apresenta três grandes zonas climáticas: a zona quente, formada pela zona intertropical, a zona temperada, nas latitudes médias dos dois hemisférios, e a zona fria, faixa que se estende por os 60 graus de latitude norte e sul até os polos. Clima frio, encontrado na região localizada entre os 50 e 60 graus de latitude norte, ao sul do clima polar. Apresenta temperaturas muito baixas o ano inteiro. Nessa região, desenvolveu-se a grandiosa formação das florestas de coníferas, ou taigas. Clima frio de montanha, comum nas altas cadeias de montanhas, onde é frio durante o ano em razão das elevadas altitudes. Nas áreas mais altas, as médias anuais giram em torno de 0 graus Celsius e há uma constante queda de neve. Normalmente, nas áreas dos picos, não existe a presença de vegetação. Clima temperado. Os climas temperados ocorrem nas regiões de médias latitudes e se diferenciam em oceânicas e continentais. O clima temperado oceânico sofre a influência do oceano, que regula as temperaturas, amenizando o clima e evitando maiores diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas. Típico da costa leste e oeste do Canadá e dos Estados Unidos, esse clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Os invernos são frios e os verões são brandos. Essa região climática tem como vegetação primitiva a floresta temperada, particularmente nos Apalaches e na Califórnia. As principais espécies dessa vegetação são o carvalho e o pinheiro. Clima temperado continental. Por estar distante do oceano, sofre com amplitudes térmicas elevadas, com temperaturas mais altas durante o dia e temperaturas baixíssimas durante a noite. É causado por fator continentalidade. O clima está ligado às planícies centrais. Caracteriza-se por verões muito quentes e invernos bastante frios, nos quais as chuvas são escassas e ocorrem fortes precipitações de neve. Esse ambiente climático é denominado pelas grandes pradarias. Clima árido. Clima que apresenta precipitação anual bastante baixa, típico do oeste da América do Norte, das regiões dos planaltos e montanhas ocidentais, como o Planalto do Colorado e da Grande Bacia, bem como as regiões de Utah, Nevada, do Arizona e o norte do México. Nesse ambiente, a vegetação é xerófila. Também ocorre no deserto do Atacama, no Chile, em trechos do litoral peruano e na Patagônia, na Argentina. Os climas áridos se caracterizam pela baixa disponibilidade de água por pouca ou ausência de chuvas. Clima semiárido. Típico do sertão nordestino, é marcado pela escassez e irregularidade de chuvas, além das temperaturas elevadas. Nessa área está localizada a formação vegetal da caatinga. Clima tropical, encontrado nas regiões de latitudes mais baixas, em terras mexicanas, onde apresenta médias temperaturas e umidade elevada. A vegetação característica é da floresta tropical, como da península de Yucatán. Clima equatorial, próprio da região amazônica. Esse clima tem como aspectos fundamentais as elevadas temperaturas e chuvas abundantes ao longo do ano. Essa região abriga a maior floresta tropical do planeta, a amazônica. Em virtude, essa região possui um dos maiores índices pluviométricos do continente. Clima tropical, predominante na bacia de Orinoco e no Brasil, desde o litoral à região central. Apresenta elevadas e duas estações do ano bem distintas, uma seca, o verão, e outra chuvosa, inverno. Na região litorânea do Brasil,
Esse clima é dominado por tropical úmido ou litorâneo úmido, com chuvas bastante distribuídas. Nas regiões mais úmidas próximas ao litoral, surgem trechos de florestas tropicais. Já nas porções centrais do Brasil, encontramos a savana, que é chamada no Brasil de cerrado,